Bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar aí sobre um assunto bastante importante que é o Teorema de Laplace, tá? Dentro desse estudo da parte de determinantes. Então, olha só, o Teorema de Laplace, ele é aplicável, né, para matrizes de ordem 2 para frente, né? Mas aqui a gente já sabe que a matriz de primeira ordem, o determinante é o próprio elemento. Matriz de segunda ordem, nós fazemos para encontrar o determinante, diagonal principal menos a diagonal secundária. Matriz de terceira ordem, já existe aí a regra de Sarry, né, que nós aplicamos. Então, eu estou colocando aqui como determinante de matrizes de ordem superior. E esse superior estou designando como sendo uma matriz de ordem 4 para frente, né? 4 ou maior que 4, beleza? Então, quando for matrizes de ordem 4 ou superior que isso, então nós vamos, uma das formas de responder, de encontrar o determinante da matriz, é a gente aplicar o Teorema de Laplace. Antes de aplicar o Teorema de Laplace, nós podemos ver uma definição que é importante, que vai estar dentro do Teorema de Laplace, que é a definição de cofator de um elemento da matriz. Tá? Nós precisamos saber o que é o cofator para poder aplicar ele dentro do Teorema de Laplace. Então, vamos lá. Seja A uma matriz quadrada de ordem 2, opa, só um minuto. Certo, continuando. Então, seja A uma matriz quadrada de ordem maior ou igual a 2, mas na verdade eu já expliquei, nós vamos estar trabalhando aqui somente quando for ordem maior ou igual a 4. Nós temos a seguinte definição. Chamamos de cofator de um elemento A e J. Então, observe, cofator não é cofator de uma matriz. É o cofator de um elemento da matriz. Tá bom? É um número real que vai ser obtido por essa fórmula aqui. Tá? A primeiro contato é um pouco estranha, né? Mas a gente vai ver direitinho o que significa isso. Mas, por enquanto, lembre-se, cofator é um número real que é associado a um elemento da nossa matriz, um termo da matriz, ok? Muito bem, a fórmula é o seguinte, A maiúsculo, o elemento a gente designa por A minúsculo, né? O A maiúsculo, quando você vê A maiúsculo e J, significa que é o cofator, tá bom? Então, o cofator do elemento A e J é o A maiúsculo e J, e ele é obtido quando você faz menos 1 elevado a esse I mais o J, lembrando que o I representa a linha do termo desse elemento, e o J representa a coluna do elemento. Então, é menos 1 elevado a I mais J vezes dij. O que é esse dij? O dij ele é o determinante que a gente obtém quando, quando a gente elimina a linha e a coluna que contém esse elemento AIJ. Tá? Então, é um determinante da matriz obtida quando a gente elimina a linha e a coluna do elemento AIJ. Então, lembre-se dessa formulazinha aqui que a gente vai aplicar num exemplo aqui. Vamos ver aqui. Exemplo A. Por exemplo, nós temos aqui essa matriz, tá? E aí, que elemento é esse daqui, pessoal? Esse número 2 aqui, ele está em que ordem aqui na matriz? Ele está na primeira linha, segunda coluna, certo? Então, nós sabemos que o elemento A1, 2, que está na primeira linha, segunda coluna, ele é igual a 2. Esse é o elemento A1, 2. Mas nós queremos calcular o cofator dele, que é o A maiúsculo 1, 2. O cofator do elemento A1, 2. Quem é esse cofator? Então, vamos fazer as contas aqui. Olha, pela nossa fórmula, o cofator do A e J é menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante dij, que é o determinante da matriz obtida suprimindo a linha e a coluna. Como aqui o I vale 1 e o J vale 2, nós podemos já substituir na nossa fórmula. Essa aqui é a fórmula, né?
Vamos substituir na nossa fórmula. Então, o I1, o J2 vai ficar igual a menos 1 elevado a I mais J, vai ficar 1 mais 2, que é 3, vezes o determinante Dzão e J. Como é que a gente suprime? Ou seja, esse D1, 2 é o determinante da matriz suprimindo a linha 1 e a coluna 2. Então, aqui já está aqui um esquemazinho para você ver. Observe, ó, nós estamos excluindo essa linha que está aqui em azul, a linha 1, e estamos excluindo a coluna 2. Quando excluímos isso, os termos que sobram são qual? São o 3, o 2, o 4 e o 5. Então, isso daqui vai ficar o quê? O cofator do elemento A12 vai ser menos 1 elevado ao cubo, que vai dar menos 1 mesmo, né? Vezes o determinante de que matriz? Essa matriz aqui, ó, 3, 2, 4 e 5. Ok? Então, vai ficar o quê? O A12 vai ser, o cofator do elemento A12 vai ser menos 1 vezes, calculando esse determinante, aqui é o determinante de uma matriz de ordem 2, é a diagonal principal menos a diagonal secundária. 3 vezes 5 vai dar 15, menos 2 vezes 4, que é 8. Então, aqui, o nosso cofator vai ficar 15 menos 8, sobram 7. 7 vezes menos 1 dá menos 7. Então, pronto, ó. Nós temos aqui o elemento A12, que é esse cara aqui, e esse cara possui um cofator, que é, no caso, menos 7. Então, todos os elementos da matriz, você consegue calcular qual é o cofator desse elemento por meio dessa fórmula. Simples, né? Agora, quero que vocês observem que a gente pegou aqui uma matriz de ordem 3, né? O exemplo aqui é uma matriz de ordem 3. O que aconteceria se nós pegássemos um exemplo para uma matriz de ordem 4? Olha, se a gente pegasse uma matriz de ordem 4, você concorda comigo que ao invés de ficar aqui nesse D e J, ficar uma matriz de ordem 2, porque aqui era a ordem 3, tirando uma linha e uma coluna, o que sobra? Matriz de ordem 2. Mas se fosse uma matriz de ordem 4, o que iria sobrar é uma matriz de ordem 3. Então, o que você teria que fazer? Para calcular o determinante, você aplicaria a regra de Sarri. Beleza? Vamos ver aqui. Então, tá aí, tá respondidinho aí para vocês, tranquilo. Vamos aqui para o próximo. Olha aí o que eu estava falando, tá? Esse exemplo B já é uma matriz 4 por 4, né? Então, o que vai acontecer? Nós queremos calcular, eu não vou mais escrever, já está aqui nos slides, né? A gente já fez as contas e vocês já entenderam. Vamos calcular o cofator deste elemento. Qual é este elemento? Está na linha 1, 2, está na linha 3 e na coluna 4. Então, esse aqui é o A3, 4. Queremos calcular, então, quem é o A maiúsculo, que é o cofator 3, 4. Então, vamos lá, ó. Eliminando a terceira linha e a quarta coluna dessa matriz B, o que a gente vai obter? E jogando lá na fórmula, né, vai ficar menos 1, lembrando aqui que a fórmula, né, é quem? É menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante D e J. Então, fica menos 1 elevado a 3 mais 4, né, aqui, vezes essa matriz, eliminando essa linha secundária. Então, veja, ó, a matriz é essa. Está aqui os termos da matriz. Ó. Beleza? E aqui, como eu disse, a gente vai ter que encontrar o determinante dessa matriz por meio da regra de Sarri. Então, aqui no caso, o cofator ficou 108, né? Calculando esse determinante, multiplicando aqui por menos 1. Beleza, galera? É simples assim, calcular o cofator. Por que isso é importante? Porque agora nós entramos no Teorema de Laplace. O Teorema de Laplace vai dizer o quê? E observe, sempre o Teorema de Laplace nós vamos utilizar para matrizes de ordem 4 por 4, ou seja, de ordem 4, de ordem 5 por 5, ou seja, de ordem 5, e assim sucessivamente. Tá certo? É aqui que a gente pode utilizar esse Teorema de Laplace. Muito bem, então o que é que ele diz? Ele diz que o determinante
de uma matriz A, claro que ele pode ser aplicado para a ordem 2 para frente, mas aqui em ordem 2 não tem sentido, em ordem 3, porque nós já temos métodos para fazer isso, né? Então, ele vai ser a soma dos produtos, determinante de uma matriz vai ser a soma, veja só, a soma dos produtos dos elementos de uma fila, ou seja, de uma linha ou coluna, pelos seus respectivos cofatores. O que é que significa isso, pessoal? Significa isso daqui. Vamos tomar aqui um exemplo. Vou pegar aqui uma matriz A, tá certo? Uma matriz de ordem 2, por exemplo, que aqui nós podemos aplicar também o teorema de Laplace. Então, 2, 4, 1, 3, por exemplo. Pronto. Ora, se a gente for aplicar o determinante dessa matriz aqui, é simples, né? O determinante de A vai ser quem? Diagonal principal menos diagonal secundária. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1, 4. 6 menos 4, nós sabemos que o determinante é 2. Como seria calcular o determinante pelo teorema de Laplace? Seria da seguinte forma. Preste atenção na definição. Vai ser a soma do produto dos elementos de uma fila pelos seus respectivos cofatores. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher uma fila. Ou seja, nós temos que escolher uma linha ou uma coluna. A dica é sempre escolha a fila, ou seja, a linha ou a coluna, que possui a maior quantidade de zeros. Tá certo? Como aqui não tem nenhum, nós vamos mais à frente entender por que é melhor assim. Mas como aqui não tem nenhum zero, então nós vamos escolher pelo segundo critério, aquele que possui os menores números. Então eu posso escolher, por exemplo, aqui, eu vou escolher uma coluna. Poderia ser uma linha, pode ser coluna, tanto faz. Eu vou escolher essa coluna aqui, que é a nossa coluna 1, beleza? Pronto. Esse é o primeiro passo para aplicar o teorema de Laplace. Escolhi a linha ou coluna? Ok. Agora, o que é que vai ser o determinante? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a fórmula, essa fórmula escrita por meio da matemática, tá certo? Então, o determinante dessa matriz vai ser a soma dos produtos dos elementos pelos seus cofatores. Ou seja, nós vamos... Que termo é esse daqui? Esse termo aqui é o A1. Então, vai ser o A11, que é dessa fila que eu escolhi, tá certo? Dessa coluna, vezes o seu cofator, é o produto. Cofator A11. Mais o outro aqui, né? Que no caso aqui é o A21. Mais o A21 vezes o seu cofator A21. Então, isso daqui vai dar para a gente o determinante da matriz. Isso daqui nada mais é do que o nosso teorema de Laplace. Observe, ó, é a soma dos produtos, tá aqui os produtos, dos elementos de uma fila, tá aqui os elementos, pelos seus respectivos cofatores. É isso que está dizendo. Então, aplicando a fórmula aí, teorema de Laplace, quem é o A1? É 2. Beleza? Então, vai ficar 2 vezes o meu cofator de A1, que eu não sei quem é ainda, mais quem é o A12? Desculpa, quem é o A21? É 1. Então, fica aqui, ó, 1 vezes o meu cofator A21. Agora é só a gente ir atrás de quem é o A11 e quem é o A21, seus cofatores. Vamos ir atrás aqui, ó. Veja, o A11, pela nossa fórmulazinha de cofator, lembrando, vou lembrar aqui a vocês, é AIJ igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz que suprime a linha I e a coluna J. Essa é a fórmula do nosso cofator. Então, vai ficar o quê? Menos 1 elevado, o I é 1, o J é 1, então vai ficar 1 mais 1, que dá 2, vezes, já vamos colocar a matriz aqui. Ah, professor, mas espera aí, o que vai acontecer? Aqui não é uma matriz de ordem 2? Então, se eu tirar, eu não estou calculando o cofator desse termo, se eu tirar essa linha aqui e essa coluna, vai sobrar só o 3, correto? Então, é o determinante da matriz 3, que é o determinante de uma matriz de primeira ordem, que é o próprio termo. Então, o meu A11 fica o quê? Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes o determinante dessa matriz aqui, o determinante é o próprio 3. Então, é 1 vezes 3. Opa, meu cofator é 3. Beleza. E vamos agora atrás aqui do meu
A21. Então vai ficar o que? O A21, pessoal? Ora, o A21 é o cofator desse termo aqui, tá? Deixa eu pegar aqui uma borrachinha. Eu já risquei muito aqui, né? É 2, 1. A gente não... Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aqui, pronto. Cadê? Tá aqui. Caneta. Aqui é 2 e aqui é 1. Beleza. Então, o cofator do termo A21, né? Segunda linha, primeira coluna, é o cofator desse termo. Então, vai ficar o quê? Menos 1 elevado a 2 mais 1, que é 3, vezes o determinante. Vou tirar essa linha, vou tirar essa coluna, vai ficar só o 4. Então, o determinante aqui da matriz 4. Então, o A21 vai ser menos 1 ao cubo, dá menos 1, e o determinante dessa matriz é 4. Então, o nosso cofator aqui vai ser o quê? Menos 4. Opa, beleza, encontrei os dois cofatores, é só jogar aqui na minha fórmula. Então, o determinante da matriz A é 2 vezes o meu A11, que eu sei que é 3, mais 1 vez o meu cofator A21. Então, vai ser mais 1 vezes menos 4. Então, o determinante da matriz A vai ficar o quê, pessoal? 2 vezes 3, 6. 6 menos 4, 2. Tá aí. Então, aqui está comprovado que é a mesma coisa, né? Deu o mesmo determinante dessa matriz aqui que a gente já sabia qual é, por ela ser uma ordem. Claro que a gente não vai ficar aplicando isso aqui numa matriz 2 por 2. Aqui era só para a gente comprovar como realmente o teorema de... né, fazer uma verificação, como o teorema de Laplace ele chega no determinante, tá bom? Mas lembrando, vamos aplicar ele somente para matrizes que tiverem ordem 4 para frente, tá bom? Muito bem. Bom, é só isso, pessoal. Aqui nós temos um exemplo. Nós estamos aplicando aqui onde nós devemos aplicar, tá? Então, veja, essa matriz aqui, ela possui, primeira coisa, vamos mostrar aqui a solução. Primeira coisa, ela possui, essa coluna tem um 0, essa coluna tem um 0, ou se você quiser, essa linha tem 0, essa linha tem 0. Então, só tem linha que tem um 0, né? Então, os menores termos aqui pode ser esse daqui. Então, vamos escolher aqui a linha 1 para aplicar o teorema de Laplace e calcular o determinante da matriz. Então, escolhendo a linha 1, o que é que nós vamos ter? Aplicando lá aquela formulazinha que a gente falou, vai ser o primeiro termo vezes o seu cofator, mais o segundo termo vezes o seu cofator, mais o próximo termo vezes o seu cofator, mais o próximo termo vezes o seu cofator. Ok? Observe aqui, pessoal, que por que a gente aqui está a explicação de por que a gente tem que é interessante nós escolhermos a linha que possui a maior quantidade de zeros. Porque quando aparece um zero, nós não vamos precisar calcular esse cofator, não vamos ter esse trabalho a mais. Porque não é o termo vezes o cofator. Se o termo for zero, se o elemento for zero da matriz, 0 vezes o cofator, não importa qual é o cofator. Vai ficar 0, né? 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, isso aqui cancela. Se tivesse mais zeros aqui, a gente ia cancelar. Então, quanto mais zero tiver, mais facilita o trabalho, né, para encontrar o determinante. Tá certo? Então, aqui aplicando, ó, ficou 1, né, vezes o nosso termo A1, o cofator de A1. O cofator de A1 é isso aqui tudo. Isso aqui tudo é o cofator de A1, tá certo? Então, é menos 1 elevado a 1 mais 1, que dá 2, vezes o determinante da matriz, retirando a primeira linha e a primeira coluna, que vai ficar só esses termos aqui, né, que a gente está vendo, mais 2, e assim vai, né, pessoal? Fazendo lá o que a gente já fez, eu vou passar aqui, acredito que já deu para vocês terem uma noção. Tá? Quando chegou aqui no final, não precisou calcular isso daqui, porque dá 0, né? Então, é sempre assim, tá? Então, não é necessário calcular, está dizendo aí, fazendo as contas, aí o determinante deu 43. E aqui tem essa observação, que é aplicar, podemos optar pela linha ou pela coluna, né? Que o resultado vai ser o mesmo, não importa se você escolhe uma linha ou uma coluna, tanto faz, né? Mas sempre a gente convém optar pela linha ou coluna que tiver uma quantidade de zeros. Beleza, pessoal? Então, esse foi o teorema de Laplace e
Espero que vocês tenham entendido. Valeu, até a próxima.